Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que vai estar hoje conosco para tratar de um tema extremamente relevante, um tema que tem mexido muito com a cabeça de todo mundo que está no mercado de trabalho e para aqueles que porventura também estejam procurando, estejam em busca de novas oportunidades. Quero dar boa noite para quem está entrando agora, Halil, Mariana, Help Shoa. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre redes sociais. E não necessariamente apenas de redes sociais, mas como a exposição ou a superexposição em redes sociais faz toda a diferença quando você está em busca de manter o seu emprego e também de uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente sabe o quanto, mais do que nunca, hoje as pessoas estão extremamente conectadas e, por conta disso, situações que vem acontecendo. Hoje a gente vai receber com muito carinho uma pessoa bem bacana que vai estar falando sobre esse assunto. Ela já entrou inclusive aqui, vou chamá-la. A Isabelle Kishida. Isabelle Kishida, que é pesquisadora na área de crimes cibernéticos. Ela também é servidora pública, atua como delegada da Polícia Federal e é palestrante. E vai estar compartilhando um pouco com a gente dos seus conhecimentos. Isabelle, boa noite. Ele entra. Eu quero agradecer Marta também, que está entrando agora. Eu quero agradecer a todo mundo que hoje está conosco. Ei, boa noite. Tudo Tá bom? conseguindo, tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Ah, legal, legal. Bom, eu comecei te apresentando um pouquinho, mas eu sempre deixo as pessoas que participam da minha live bem à vontade para se apresentarem, para falar um pouco da sua experiência profissional, falar um pouco da sua trajetória. Então, Isabelle, antes de tudo, muito obrigada pela disponibilidade. Hoje a gente está competindo com todas as lives românticas do planeta, com todos os namorados em busca de fazerem surpresas, mas é um tema que eu não poderia deixar de estar falando hoje, e a tua participação vem engrandecer esse rico debate que eu tenho certeza que muita gente está curiosa para saber. Se apresenta um pouco e já começa a falar do tema. A gente vai falar de superexposição nas redes sociais, privacidade e o impacto disso no mercado de trabalho. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de vocês aí que vão participar do nosso debate. A ideia de fazer essa live de hoje surgiu de um bate-papo meu com a Karina, né? Eu estou fazendo um mestrado na Espanha, sobre segurança internacional. E é um mestrado que tem uma temática bem variada, né? E acabou que surgiu esse tema da privacidade, e numa das nossas conversas a gente começou a divagar por esse tema, como é um assunto tão presente nas nossas vidas, né? E com essa coisa da pandemia, eu acho que está todo mundo mais ligado em redes sociais, está mais conectado, está mais dependente da internet, né? Não só em redes sociais, mas para compras, para a gente tem usado essa conectividade para aproximar as pessoas, né? Mas a gente vai usar esse espaço aqui para fazer uma reflexão em cima desse uso das redes sociais, da internet, fazendo um viés com a privacidade, né? Porque a gente quer estar perto, a gente quer aproximar das pessoas, mas a gente tem uma esfera privada também, né? E até onde essa questão de compartilhar dados ou fatos sobre a sua vida na internet ou redes sociais, ela é positiva, até onde ela pode chegar numa esfera de nocividade. A gente quer fazer uma reflexão em cima desses temas que estão todos ligados, que a Karina até citou aí no início. E é isso aí. A nossa live vai ser
apesar de eu estar estudando, fazendo um estudo acadêmico, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, bem descontraído, trocar ideias sobre esses temas, né? E fazer uma reflexão, porque hoje vai ser o dia. Muitas pessoas talvez nem vão se encontrar pessoalmente, né? Nesse dia dos namorados. Vão compartilhar vídeos, vão compartilhar fotos, e às vezes a gente não tem ideia dos perigos que a gente pode estar correndo nesse, nessa, nessas questões assim do cotidiano mesmo, né? Vou dar um exemplo. Como a Karina falou, eu sou servidora, eu sou delegada há alguns aninhos aí, e nessa pandemia, né, a gente continua, os colegas estão trabalhando, e aconteceu um fato muito curioso, assim. Um policial estava com uma suspeita de, tô com Covid, não tô com Covid, e ele foi compartilhar o exame dele num grupo dos colegas da delegacia dele. Assim, acredito que ele tenha compartilhado até, assim, olha, esse grupo é um grupo fechado, só pessoas do trabalho, que vão ter responsabilidade ao receber esse arquivo. Acredito que ele tenha pensado assim, né? Não passou nenhum dia. No mesmo dia eu recebi esse exame dele através de outros grupos. O exame tinha o nome completo dessa pessoa, o endereço residencial, tinha o tipo sanguíneo, tinha vários dados da vida dessa pessoa que estavam rodando em vários grupos de WhatsApp. Então, assim, essa questão da privacidade, né? Às vezes as pessoas, estou tendo a minha privacidade invadida. Mas até quanto você está colaborando para essa invasão? Às vezes acontecem algumas coisas desagradáveis, né? Imagina se esse exame cai na mão de uma pessoa que não tenha uma índole muito boa, ou que tem alguma coisa contra o titular dos dados, né? É um perigo. Mas, assim, a gente tem responsabilidade, né? Porque no final das contas, ele postou. A pessoa nem Exato. postou, invadiu o dispositivo do computador dele. Muitas vezes, o próprio titular daquele direito de privacidade, daquele dado, ele expõe aquele dado a uma violação. Sempre, Exato. né? Esse é um dos temas assim que eu achei bem oportunos da gente colocar aqui, né? Quando a gente fala de privacidade, é interessante que você coloca um exemplo muito fundamental, assim, até que ponto nós mesmos não somos responsáveis por externarmos esses dados, ou até mesmo através de fotos, de vídeos. Hoje, inclusive, o motivo pelo qual eu escolhi esse tema e coincidiu da gente estar falando sobre um assunto e, enfim, estamos aqui hoje, é justamente porque o Dia dos Namorados é uma data em que muitas pessoas, em especial nesse processo de pandemia que a gente está vivendo, vão estar isolados ou distantes, ou não conseguiram se encontrar, e vão começar a mandar fotos, vídeos, etc. E aí, de repente, quando você menos espera, é uma invasão. Hoje é uma data muito propícia para invasão. As pessoas que trabalham com segurança cibernética têm uma dificuldade muito grande de conseguir assegurar determinadas redes por conta disso, porque as pessoas começam a postar várias coisas, fotos íntimas e tal, e trabalhando muito nessa linha, nós tivemos um caso emblemático, que é um pouco dentro daquilo que você colocou, essa questão de você também se abrir e colocar em disponibilidade, que foi o caso da Carolina Dickmann, que depois a gente teve até uma legislação que foi formulada,
E a gente sabe como é que isso aconteceu nos bastidores, ou seja, não foi um caso de invasão, mas sim uma outra questão, é você fornecer um computador. Tem muita gente trabalhando em casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão da Lei Carolina Dickmann, para início de conversa, foi uma lei muito mal escrita, né? Eu acho que é um exemplo típico de direito penal de emergência. A gente quer dar uma solução legislativa para uma coisa que uma lei ela tem que ser pensada, ela tem que ser estudada, mas você não pode servir de, sabe, resolver um caso específico, né? E realmente a situação da Carolina Dickmann, a gente está citando nomes aqui porque é uma coisa de conhecimento Sim, geral. Mas ela entregou o computador dela para fazer um reparo para um profissional de informática e dentro dos arquivos desse computador tinham uma fotos dela. Então, a pessoa, tendo livre acesso àqueles dados, ela fez um mau uso, né? A lei, depois, a maneira que ela foi escrita, eu não vou nem entrar nesses pormenores, que eu acho que não é o objetivo aqui da live, mas acabou que até hoje acho que não tem ninguém condenado por conta dessa lei. E a gente, hoje, nessa questão de crimes cibernéticos, tem até algumas delegacias especializadas, né, da Polícia Civil que trabalham com esse tipo de delito, mas não temos em todos os estados do Brasil. Só que elas precisam de uma estrutura tecnológica muito boa para poder fazer certos tipos de investigação, né? Às vezes chega um caso, as pessoas têm às vezes uma ideia de que a capacidade de processar esse tipo de crime é maior do que ela efetivamente é hoje em dia. A gente tem várias limitações, assim, não só técnicas como jurídicas. Então, sim, eu acho que se a gente puder atuar sempre de forma preventiva para evitar esse tipo de exposição, é muito mais fácil do que tentar depois correr atrás de identificar um suspeito ou assim, você tentar achar vestígios e porque a gente fala de crimes cibernéticos é um universo muito grande, né? sim. A gente vai ter até uma live específica sobre isso. É, mas eu acho que essa questão da divulgação de dados, né? A gente tem a LGPD para entrar em vigor e dar também uma orientação em relação a empresas, mas a gente não tem ainda uma cultura da pessoa física mesmo, né? Ter essa consciência que ela deve proteger os próprios dados, né? Exato, exato. Por exemplo, vou fazer uma compra pela internet. Eu tenho que checar se esse site que está vendendo, ele existe, porque eu vou mandar os dados do meu cartão, vou mandar meu RG, eu vou mandar um monte de dados que, caso caia na mão de uma pessoa mal intencionada, pode trazer consequências muito ruins, né? Às vezes você entra, adorei aquele produto, está com preço incrível, é uma armadilha, mas assim, a gente tem como dar uma checada, ver se aquele CNPJ existe, pedir o CNPJ da empresa, ver nos comentários se não tem reclamação de algum usuário daquele site. Então, assim, as pessoas têm que trazer, às vezes, um pouco a responsabilidade para elas nesse momento de quando vai fazer um compartilhamento de dados, porque nem sempre, quando acontecer sei lá, um sinistro, um crime, você vai poder ter um resultado das autoridades públicas. Você pode até ter, mas vai demorar uma resposta, né? Sim, Então, claro. eu penso que a gente tem que ter muito cuidado quando
você vai fazer esse tipo de compartilhamento. Tem que ser com responsabilidade. Já temos algumas provocações aqui, eu vou colocando para você. O Halil Ghazali coloca na forense computacional, tratamos isso como engenharia social para essa aquisição de informações da vítima do ataque. Ou seja, já existe até uma metodologia que você consegue explorar melhor como as pessoas contribuem para ser, muitas vezes, vítimas desses ataques. E depois, no segundo momento, a gente tem uma outra provocação aqui do Alexandre, que ele coloca, na minha opinião, acredito que as pessoas também adoram uma moleza e acabam caindo em armadilhas, ou seja, aquela questão de você se expor. E falando em exposição, que é o tema do nosso assunto de hoje, a gente percebe muito claramente, e saiu uma pesquisa, que é uma pesquisa que sai de forma bem constante, internacional, é uma pesquisa internacional do mercado de trabalho, que coloca que mais de 40%, por exemplo, das empresas, elas têm a oportunidade de observar muito bem o perfil das pessoas, como elas se colocam nas redes sociais. Isso já faz parte dos recrutamentos, das seleções de candidatos. Hoje, com a pandemia, mais do que nunca, isso ficou evidente, que muita gente coloca não apenas o currículo, a pessoa fazer um vídeo curtinho de 1 minuto, 2 minutos, para ela falar um pouco sobre ela. E existem especialistas que já fazem essa análise, como é que a pessoa se coloca, como é que ela fala, como é que ela consegue se posicionar. Então, mais de 40% das empresas, nessa pesquisa, elas deixam bem claro que a trajetória digital, a trajetória nas redes sociais faz toda a diferença. Então, existem esses casos que você coloca muito bem, onde a pessoa se abre a ponto de permitir que o invasor, que uma pessoa não é, consiga roubar seus dados, porque você viu uma facilidade. E existem pessoas que se expõem muito. E essa questão da exposição tem uma relação direta com o momento que a gente está vivendo hoje, que é da solidão. As pessoas estão se sentindo muito isoladas, então as redes sociais se tornaram um grande campo social para que elas consigam se sentirem vivas ou nos seus ambientes de trabalho. Essa mudança mexe muito com a cabeça das pessoas e, no teu caso, você que estuda isso, você que tem a oportunidade de entender bem melhor essa questão dos crimes cibernéticos, como é que você está visualizando esse movimento dentro da pandemia, esse momento que a gente está vivendo de superexposição? Vou só voltar no ponto que o Halil tocou. Ele até falou que a gente identificou outro dia uma fraude, né? Eu estava comprando uma máquina de lavar no Mercado Livre. E aí eu falei, gente, eu nunca comprei aqui. Eu pedi até umas dicas, né? E o preço estava um pouco abaixo do preço de mercado. E aí eu comecei a desconfiar. E depois eu mandei algumas perguntas para aquele vendedor e depois me mandaram um e-mail dizendo que era uma fraude, que aquela venda tava Interessante. o e-mail de uma outra pessoa para poder fazer essa fraude. O titular do e-mail me mandou um e-mail pela plataforma. Em relação à questão das seleções, né? Das empresas usarem as redes sociais para fazer essa avaliação. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Inclusive, elas não vão olhar só o currículo, elas vão olhar se você tem post racista, se você é uma... Assim, ali eles podem analisar a sua personalidade por coisas que às vezes você está achando assim que são inofensivas, né? Comentários ou postagens que num primeiro momento você fala, que empregador vai se interessar por isso, mas a gente quando vai se manifestar nas redes sociais, a gente tem uma responsabilidade sobre o conteúdo das nossas postagens, as ideias que a gente está defendendo, porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade de expressão, o direito a se expressar, né? Você tem uma responsabilidade em relação àquilo que você está, àquela mensagem que você está
passando. E às vezes as pessoas esquecem isso, porque a rede social é tudo instantâneo. É o vídeo ao vivo, é o online, on time. Deu um toque e já está na rede. E a gente não tem aquele momento de reflexão. Por exemplo, eu vou fazer uma carta, eu não vou, ela não vai chegar no emissor imediatamente, como um SMS, como um WhatsApp. A gente não tem aquele tempo, às vezes, de reflexão que é necessário antes de você enviar a mensagem, né? E aí você tem situações que as pessoas passam de celebridades do Instagram, tem 200 milhões de seguidores. Assim, a pessoa é um superstar do Instagram, mas ela teve uma conduta politicamente incorreta, sei lá, postou que fez uma festa em casa no meio da pandemia. Ela cai em desgraça. Mas, gente, as pessoas têm que pensar o que elas vão postar, como elas vão se manifestar. Isso tem consequências, né? A gente está vendo das fake news, que alguns estão defendendo que é liberdade de expressão, outros dizem que é abuso do direito. Mas eu bato sempre na tecla de que não se esqueçam, você vai postar alguma coisa, você tem que fazer uma avaliação se aquela postagem vai ser ofensiva, se aquilo... Quais as consequências, né? Muitas vezes as pessoas postam, eu acho que porque estão sozinhas, porque elas querem aparecer, elas querem contato com outras pessoas. E às vezes faz uma postagem sem reflexão. Mas o mundo hoje, ele não quer saber depois do resultado. Você vai ser responsável pelo resultado daquela postagem. Então, essa reflexão ela é muito necessária para evitar depois as consequências talvez nem tão boas assim, né? Tem duas questões aqui que surgiram, duas provocações. A primeira da Paty Souza, em que ela fala sobre a questão da contratação, cada vez mais se tornando uma realidade nas empresas, no sentido das pessoas buscarem informações nas redes, no Google, no Facebook, no LinkedIn, ou seja, não tem como, você fica marcado na rede e as pessoas vão buscar essa tua pegada digital, né? E a Márcia Ribeiro coloca aqui duas questões. Além dos conteúdos e da forma de expressar, as fotos também são observadas? E uma segunda questão, é importante verificar a fonte das informações? Aí são duas questões da Márcia Ribeiro que ela pontua para você. Ah, com certeza. Eu acho que tudo é verificado. Não só por recrutadores, mas pela polícia também, né? Que o Facebook, o Instagram é uma fonte maravilhosa de pesquisa para os órgãos policiais. Eu acredito que a verificação da fonte das informações é muito importante, claro, né? Tanto antes de eu postar uma informação, eu preciso verificar se aquela informação que eu estou postando ela é verdadeira, para eu não estar propagando uma notícia falsa. E às vezes também eu posso estar sendo vítima de um perfil falso. Criaram um perfil fake e aquelas informações não têm nada a ver com aquela pessoa que está ligada àquele perfil. A gente também tem essa situação. Então, realmente, a verificação de fonte é fundamental. É legal você pontuar isso, Isabelle, porque tem uma outra provocação que eu faço para você num sentido bem dentro dessa linha que você coloca. A gente tem a questão da opinião, nós temos as redes sociais onde todo mundo se torna especialista em tudo, mesmo aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada sobre aquele assunto, aí de repente você tem uma pandemia, então você viu assim, o número de pessoas que
lidam com a doença que sequer as pessoas, que sequer a maioria da população sabe exatamente o que é, um monte de gente falando sobre o assunto como se fosse assim entendedor, com uma profundidade gigantesca, e nós temos a diferença entre você dar uma opinião numa rede social e você ser uma pessoa crítica, uma pessoa que seja especializada, como é o seu caso, que é pesquisadora na área de crimes cibernéticos e que pode pontuar de forma técnica. Existe, está faltando um limite da responsabilidade do que as pessoas andam postando e andam falando nas redes sociais, na tua visão? Com certeza, eu acho que é muito claro essa questão em vários setores, né? Você tem os especialistas do Google, os doutores do Wikipedia, e assim, como a gente tem muitas fontes de conhecimento abertas, né? Você tem o Google. Ah, tem gente que acha que não é importante você ter um título acadêmico, porque tudo que você quiser conhecer ou estudar, você entra na internet, pesquisa no Google. Então, todo mundo pode ser um cientista do Google. Eu já ouvi Sim, isso de pessoas assim que fala que não, você frequentar uma universidade, ter você aprender algo, né, respeitando uma metodologia de ensino, com conteúdo que esteja sendo ministrado com o mínimo de segurança, que isso não é importante. Então, assim, me dá um certo receio, né? Que tipo de pessoas a gente está preparando para a nossa sociedade, né? Que essas pessoas vão ser profissionais. E aí a gente está cheio de especialista de Google no mercado de trabalho que aprendeu. Ele vai fazer a aula de ginástica com uma pessoa que nunca foi numa faculdade de educação física. Aí pega o blogueiro lá e vai imitar o blogueiro na rede social. Então, sim. eu acho que a gente está num ponto assim que precisamos fazer uma reflexão sobre essas questões. A Paty de Souza coloca aqui, a verificação de rede social também é usada como fonte para verificação de mudança de comportamento e investigações internas. O pessoal está participando bastante. A famosa banalização, coloca o Alexandre Abranches e ele põe depois na sequência a questão do perigo que é isso, né? Então, assim, você mesmo colocou, além do mercado de trabalho, da questão da contratação, do recrutamento, você avaliar uma pessoa pela sua rede social, você também tem em matéria de investigações internas, como coloca a Paty de Souza, mas também com relação a investigações policiais, vários casos que foram desvendados, onde a pessoa alegava que era uma coisa, e nas redes sociais ela ostentava outra completamente diferente, foi fácil fazer essa conexão. E aí, quando eu falo fácil, é porque a própria pessoa, ela posta aquelas informações, então ela contribui para que a investigação seja feita. E a Tati Moreira, por último, coloca aqui para a gente hoje, tudo que você posta reflete no seu pessoal como profissional. O quanto menos se expor é a melhor coisa. E dentro dessa linha que a Tati Moreira coloca, eu posso puxar um outro assunto que tem a ver com a sua pesquisa, porque a gente sabe que você também vai dentro desse contexto que eu vou colocar agora, que é a inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial, mais do que nunca, tem se tornado uma forma de lidarem com as informações de maneira mais efetiva, eficaz, eficiente. A gente sabe que a inteligência artificial ainda tem as suas limitações, porque existem até alguns pesquisadores que colocam que, se tratando de captura de dados, existem formas de você ser ou não uma pessoa preconceituosa.
É. Eu vou voltar só naquele ponto que eu lembrei de um caso bem engraçado que a gente usa. Eu vou voltar naquele ponto Tá todo mundo que consegue nos. tá travando um pouco. O seu vídeo, a tua imagem e o áudio tá travando um pouquinho. Ah, legal. Tá. Oi. Eu vou lembrar de um caso. Eu lembrei de um caso que foi muito engraçado. Eu trabalho na Delegacia de Crimes Previdenciários, né? E um dos inquéritos era que um marido estava usando a pensão de. Ele foi casado com uma mulher, essa mulher, ela pediu a separação dele, pediu o divórcio, porque ele traía ela com. Só que no curso do divórcio, ela faleceu e ele ficou com uma pensão por morte dessa pessoa. A família ficou revoltada dessa mulher que faleceu e fez uma denúncia lá denúncia, né, uma notícia-crime na Polícia Federal, dizendo que ele não teria direito a essa pensão, porque eles já estavam separados de fato há mais de ano, e inclusive ele tinha outra mulher. E aí a notícia crime, ela veio acompanhada do print do Facebook do investigado com Nossa. por para outra mulher. Ele que realmente ele tinha uma namorada até antes da esposa falecer. E aquilo foi juntado, né, no inquérito. Sim, Então, claro. é uma coisa do cotidiano, é do nosso dia a dia. Você falou da questão da Incrível. social, né? É uma realidade, a gente sabe que isso vai ter um impacto muito grande no mundo do trabalho. A automação é um processo, eu acho que é um caminho sem volta, mas ela nunca vai substituir o elemento humano no sentido de criação, de essa questão do intelecto. Mas hoje você tem muitas ferramentas, né, que a inteligência artificial ela utiliza, que você pega uma base de dados enorme, né, que eles chamam de Big Data, faz uma análise daquilo lá e tem conclusões assim impressionantes, né? É uma capacidade de análise muito essa análise pode chegar com base nesses dados que são coletados de forma maciça. Um exemplo disso que eu acho que impactou nas eleições, né? Foi aquele escândalo da Sim. Cambridge Analytica, que eles usaram dados de redes sociais para tentar influenciar ali nas eleições dos Estados Unidos. Então, já é um exemplo aí de como ferramentas aí de inteligência artificial gerenciando dados que estão assim expostos podem influenciar até num processo político, né? Acho que é uma coisa assim que a gente tem que ter muita atenção.
eu acho que a inteligência artificial, ela deve e vai ser usada para o bem, mas nem sempre quem está por trás desses programas, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma corte, agora eu não estou lembrando qual foi o estado, mas que eles estavam usando um programa de inteligência artificial para fazer o cálculo de pessoas que tinham sido condenadas, né, à prisão, pelo sistema criminal dos Estados Unidos, e eles queriam fazer um cálculo da qual seria o tempo para ele entrar em... Gente, me fugiu a palavra agora. Para Não ele tem entrar em problema. reabilitação, né? Não, gente, fugiu. Para ele pegar a condicional. Ah, ok. E aí eles usaram esse programa. Só que ao final das contas, quando foram auditar esse programa, né, que usava a inteligência artificial para fazer esse cálculo, eles descobriram que esse programa ele dava um tempo maior a pessoas negras. E Interessante. foi considerado um programa racista, né? Porque uma pessoa branca tinha um tempo. Ela levaria menos tempo para obter um livramento condicional. Aí você vai dizer, não, a culpa é da máquina. Não, a culpa é de quem programou a máquina para Exato. ter esse tipo de resultado, né? E a grande questão é como esse tipo de uso da inteligência artificial, né, em relação a dados, ele será auditável, ele será terá algum escrutínio da sociedade, né? Se você for demonizar esse tipo de ferramenta por causa de um uso indevido ou então um uso equivocado, eu acho que é uma atitude assim não muito produtiva, porque o futuro, a gente vai ter muitos processos de automação que a gente não vai ter mais como voltar atrás, né? Não, Exato, perfeito, vou perfeito. usar a inteligência artificial aqui, porque pode dar erro. Não, vai dar erro, mas a gente vai ter que consertar esse tipo de problema, porque é um caminho sem volta. A tecnologia hoje faz parte da nossa vida. Ninguém voltou a escrever na máquina de escrever. Todo mundo hoje em dia usa computador, mesmo tendo hacker, tendo vírus, né? A gente não saiu do uso Exato. para usar a máquina de escrever. Tem várias provocações aqui. O pessoal está bem animado para uma noite dos namorados. Eu estou bem feliz. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui. A Márcia Ribeiro coloca: seguradoras alertam sobre os riscos de postar informações nas redes, principalmente no Facebook, que podem atrair pessoas mal intencionadas, roubos, extorsões, que é uma questão que você já colocou. Espero que todo mundo esteja agora me assistindo bem, porque estava travando. O Alexandre Abranches pergunta sobre se isso entra como meio de prova, naquele momento que você falava um pouco sobre essa questão de você coletar dados através das redes sociais. Então, é uma questão que fica para você responder para o Alexandre. E, enfim, tem várias provocações. Ele até coloca aqui: essa live pode ir até às 6 da manhã, uma live boa. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada pelas palavras, mas a gente não vai até às 6 da manhã. Senão o pessoal não vai assistir o show do Lulu Santos aqui, que vai começar às 9h30. Não estou ganhando nada de propaganda do Lulu Santos, antes que alguém pergunte, hein, por favor. Mas, enfim, pode servir como meio de prova essas questões de redes sociais, no caso de uma investigação policial, pela sua experiência. Aí eu posso falar um pouco no âmbito da questão das redes sociais serem utilizadas ou não como uma forma de você avaliar um candidato, por exemplo.
no caso do inquérito, vai entrar como um indício, né? Porque, por exemplo, aquela postagem pode ter saído do ar. Então, hoje a justiça, eu vou ter que pedir uma autorização judicial para ter acesso àqueles dados e conferir junto, né, para transformar essa informação talvez em prova, uma prova judicial, né? Aí eu já não estou falando nem da questão do inquérito, porque o inquérito você com indícios ali, sim, tá? claro. Mas para você transformar isso em prova judicial, você precisaria ter uma confirmação da página, preservar aquele ID, aquela O marcação. registro, né? Exato. Mas hoje a justiça já tem como acessar esses dados, né? Você pode. E também a verificação de IP também é bem usada quando você tem essas questões envolvendo dados em internet, transmissão, né? Mas muita coisa passa pela necessidade de você ter autorização judicial para ter, dependendo do dado, né? Que você quer ter acesso. Alguns dados você consegue, outros você precisa de autorização judicial. Eu vou falar um pouquinho no âmbito, dentro disso que ele coloca, no âmbito do trabalho. Muitas empresas, elas, como eu falei anteriormente pela pesquisa internacional de mercado de trabalho, elas deixam de contratar pessoas por conta das suas redes sociais. Inclusive, na semana passada, nós estivemos aqui com a Márcia Ribeiro, que inclusive está nos assistindo hoje, eu agradeço pela participação, com grandes questões também, grandes provocações, e ela ilustrou, através de um exemplo pessoal, de uma experiência que ela teve em uma das empresas que ela trabalhou, quando ela foi buscar informações a respeito de um candidato para ser contratada, ela verificou que o perfil pessoal do candidato estava em desacordo com aquilo que era a política da empresa para o qual ele tinha sido, enfim, tinha se candidatado, ou seja, a empresa preza pela ética, vamos dar um exemplo, e você vê na rede social do sujeito que ele faz postagens extremamente antiéticas, então isso já faz com que a possibilidade da empresa contratar aquela pessoa diminua, se não excluir do processo seletivo. As empresas têm utilizado muito isso, sim. É uma questão muito importante a gente deixar bem claro aqui que, como um esclarecimento geral, e essa live ela fica depois disponível, a gente tem muitos acessos, eu estou agradecendo muito a participação de todos, e durante esse momento e depois a gente está tendo assim um grande sucesso e um grande compartilhamento de informações. É fundamental a gente deixar claro que aquilo que você coloca na rede social, ele pode ser printado, ele pode ser divulgado, ele pode ser multiplicado e fica para a vida. Então, diferente do exemplo que a Isabelle colocou da máquina de escrever, hoje, o que você coloca, infelizmente, e aí o Alexandre até pontua, a gente tem aqui alguns, ele agradece pelo teu esclarecimento, a Márcia coloca aqui que a live está bacana, está maravilhosa, um prazer, e o Alexandre pergunta aqui, seria dupla personalidade? Quer dizer, apesar de trabalhar muito com gestão de pessoas, eu sou formada em Direito, sou especializada na área de Filosofia e Psicanálise e trabalho a todo momento com essas questões que têm a ver com as relações humanas. Seria muito irresponsável da minha parte, em cima desse exemplo específico, falar sobre isso, mas a gente sabe que esse comportamento que a gente chama de desvio de conduta e que o direito configura muito bem, né? Dentro do direito penal a gente tem até algumas questões que discutem isso. Esse desvio de conduta, no âmbito das redes sociais, no âmbito da privacidade, eles afetam diretamente a questão do sujeito quando ele está no mercado de trabalho. E no teu caso específico, você pontuou bem, ajuda muito a você esclarecer algumas dúvidas com relação àquilo que você está investigando. E aí, dentro desse processo, a gente já começa a pensar o seguinte: o que será do mundo no pós-pandemia? A grande pergunta. Todo mundo se expondo, todo mundo o tempo todo colocando várias coisas. Eu, por exemplo, sou palestrante e estou tendo que ressignificar meu trabalho através das redes sociais, que era um projeto para segundo semestre, mas agora a gente já está praticamente em 2021, se a gente for pensar. Você
é uma pessoa que analisa isso de forma muito profunda através das tuas pesquisas e da tua prática no dia a dia, no exercício da tua profissão. Existe sim essa mudança, não tem volta, e como a gente vai lidar com isso é a grande questão. Mas no teu olhar técnico, o que as pessoas podem fazer hoje, por exemplo, para preservar a sua privacidade em um momento onde a exposição é a regra e a privacidade está sendo a exceção? Eu observei que o conteúdo do direito à privacidade, ele, a privacidade é um direito que vem, é um bem também, né? Que ele vem mudando ao longo dos anos. Hoje, o que a gente fala que é privacidade hoje não é o que é privacidade de 40, 60 anos atrás, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo digital, é, que as pessoas têm uma necessidade muito grande de compartilhar dados, fotos, é uma necessidade do ser humano. Acho que para alguns pode ser uma exceção, mas pelo que a gente observa, né, essa explosão das redes sociais, do WhatsApp, de vários meios de compartilhamento, né, você percebe que, ao mesmo tempo que a internet ela aproxima as pessoas, eu acho que ela também cria uns vazios uns buracos, uma solidão muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que você vê um monte de celebridade de internet que está num mundo maravilhoso, tá bombando, tá vendendo um monte de produto, postando recebidos ali, só que depois passa um tempo, aí você vê que aquela pessoa tinha depressão e se matou, aquela pessoa entrou num processo doentio, né? De, de não processar bem tudo aquilo que foi postado, tudo aquilo que foi vendido para os outros e que talvez não fosse tão verdade, né? Então eu acho que o limite vai ser sempre o bom senso. As pessoas têm que, assim, vamos evitar de fazer as coisas de maneira automática e instantânea. Se você sair do modo automático e do modo instantâneo, você consegue ter um tempo para fazer essa reflexão sobre o que postar, que imagem eu quero passar para minha rede de contatos, e talvez nem só para minha rede de contatos, porque se eu tiver um Instagram aberto, eu tenho um alcance gigantesco. Então, eu acredito que essas duas palavras, né? Você evitar aquela postagem assim imediata, que eu preciso postar, eu tenho que postar agora. Você não vai ter o tempo de reflexão. E Exato. essa questão da responsabilidade sobre o que você posta. Você falou de muitos processos de seleção, não escolherem certas pessoas por conta da rede social. Mas eu também, a gente que estudou compliance, a gente viu exemplos dentro do compliance de pessoas que foram demitidas porque fizeram postagens que eram contra princípios da empresa, que não refletiu o comportamento, a metodologia daquela empresa, e a empresa não queria ter um diretor ligar a imagem dela ligada a um diretor que tinha aquele tipo de postagem em rede social, aquele tipo de comportamento em rede social. Então, não é só para contratação, mas eu acho que até, por exemplo, no meu caso, se eu começo a fazer um monte de postagem sobre política, passa um tempo e eu vou investigar aquele político. Qual é a Exato. informação que eu vou Perfeito. para poder entrar numa investigação se eu já fiz um juízo de valor e já externei a minha posição ali na rede?
É complicado. Exato. Perfeito. Tem a ver muito com essa. A a Márcia Ribeiro coloca uma questão aqui. O que e quem deseja atrair nas exposições é uma questão a ser pensada? Com Eu entendo que sim. certeza. Eu entendo, eu entendo que sim, porque eu, por exemplo, o meu Insta, ele estava fechado até antes das lives. Eu abri por conta das lives, porque as pessoas começaram a me pedir acessos e a cada semana que a gente faz, o número de acessos é maior e você não tem como ficar autorizando todo mundo, eu resolvi abrir. Mas eu assumi o risco de repente, ter pessoas no meu perfil que não têm o mesmo pensamento que eu. Então, eu estou tendo cuidado de, pelo menos uma vez por semana, analisar, ver aquela pessoa para poder ter um, entre aspas, controle. É lógico que a minha rede é uma rede relativamente pequena, não tenho milhões de seguidores, mas depois de um tempo, as pessoas, quando começam a ter muita projeção, elas começam a ter também um descontrole. A Help Show coloca aqui, parabéns pela pergunta que eu pretendia fazer. Eu fiz a pergunta para você a respeito da questão do limite. Então, a gente percebe, e por incrível que pareça, a gente já está chegando ao final, passa rapidinho, uma hora parece que são 10 minutos, mas encaminhando para o final, eu queria te perguntar o seguinte, você colocou uma coisa agora, por último, na tua fala, que me chama bastante atenção. O Alexandre que está colocando que a live pode ir até às 6 horas, que ele já mandou para umas 50 pessoas e está convocando o pessoal. Alexandre, vai ficar na TV do Insta, no meu perfil, pode me seguir. Depois tem lá no YouTube, que também tem um canal Carino Show, fica disponível para o pessoal poder rever depois. Mas nessa linha do que você coloca, eu queria te fazer essa última provocação, que é justamente a imparcialidade. Estamos vivendo em um mundo dividido. Ou você é isso ou você é aquilo. Eu sempre falo isso nas lives, porque todas as lives têm a possibilidade da gente provocar. Ou você é isso ou você é aquilo. Então, a partir do momento que você se posiciona na rede social, acabou. As pessoas printam. Nós tivemos casos emblemáticos, que a gente não vai citar aqui, mas a gente sabe que tivemos casos emblemáticos onde pessoas se posicionaram, e eu sempre sou a defensora dizendo que rede social não é lugar para discussão de determinados assuntos, porque você arruma inimizade, você arruma muitas vezes uma indisposição no trabalho e, para piorar, aquilo que você pontuou bem, exerce uma profissão e isso vai manchar a tua imagem enquanto pessoa e no âmbito profissional também. Qual seria a dica que você daria, aquela dica de ouro para a gente finalizar nessa noite do Dia dos Namorados, nessa noite romântica? Como as pessoas podem passar aí o seu Dia dos Namorados e transmitir essa mensagem posteriormente para outros momentos onde a pessoa pode se colocar nas redes sociais de forma que ela consiga preservar ao máximo a sua privacidade e não impacte na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Qual seria aquela dica de ouro que você pode dar para a gente? Algumas pessoas tomaram pavor, né? Não, você não pode ter rede social, você não pode se expor nada. A gente não consegue mais hoje em dia. Todo mundo acaba tendo um perfil, nem que seja, eu quero, preciso ver a foto da minha netinha no Instagram. Não tem jeito, né? Mas a palavra que eu acho que é chave é cautela. Cautela. A gente não perde por ter cautela, bom senso, né? Porque, assim, eu acho que essa questão da discussão política ou de temas assim mais profundos por meio de postagens acaba terminando, pelo que eu tenho observado, sempre acaba de forma muito agressiva, né? E hoje a gente está vivendo um momento de extremos e que as pessoas estão, o mundo está muito polarizado, né? E a gente tem pouco lugar para o debate, troca de ideia, Exato. e nem todo mundo é, está aberto para ouvir na mesma proporção que está aberto para falar. Perfeito, perfeito. Tem aqui umas provocações finais. A Glilce coloca aqui nesse momento, o Joedson coloca que é verdade, e a Glilce coloca nesse momento de isolamento social, a rede social é uma forma de mantermos contato. Perfeita colocação de não postarmos por impulso, então ela te parabeniza por essa colocação. A Alexandre também fala que
perfeita a sua colocação, né? A Márcia coloca aqui, sugiro voltar em outra live com novos elementos sobre esse tema. Oportuno e essencial, coloca como prevenção essa palavra que fica no final. E, enfim, várias pessoas parabenizando pela tua participação. Eu quero, obviamente, dizer que nós trouxemos esse tema, a gente sabe que é um tema polêmico, nós estamos, como eu falei no começo, competindo com várias lives do Dia dos Namorados, mas a gente teve uma participação muito bacana, muito interessante e com qualidade, que é o que eu sempre costumo dizer. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou, quem fez. A Marcela coloca, ótima live, pena que entrei agora. Marcela, vai estar disponível no meu perfil, no IGTV, que eu sempre falo errado, IGTV, e também no meu canal no YouTube, no canal Carino Show, para você conferir não só essa live, como outras lives. Semana que vem nós vamos ter um tema também bem bacana sobre mercado de trabalho e também sobre redes sociais. A gente vai estar falando sobre o LinkedIn com uma especialista, Vera Lorenzo, que é uma pessoa que é bem conceituada, foi indicação, inclusive, de uma querida que já teve a oportunidade de estar conosco nas lives, a Márcia Ribeiro. Ela vai estar falando sobre como você pode potencializar suas oportunidades no mercado de trabalho, principalmente no momento de crise, como que a gente está vivendo, através das redes sociais, de forma correta. E, Isabelle, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua objetividade nas palavras e como você conduziu esse nosso debate de maneira tão rica e dizer que continue pesquisando, nós vamos contar com você para que a gente possa, em outros momentos, também trocar mais informações. Quero te agradecer muito e agradecer a todos que participaram, os amigos, seguidores, a família, as pessoas que nos apoiam. Divulguem as nossas lives. Semana que vem, assim como essa semana e as outras, a gente já falou de assédio, de burnout, de chefias controladoras, já falamos de soft skills, já falamos de gestão de risco, já falamos de compliance voltado para a ética empresarial. Então, a gente tem bastante tema e temos aí lives agendadas, agora não mais um programa de pandemia, mas uma constante que a gente vai ter aqui, pelo menos durante o isolamento, às sextas-feiras, às 8h30, e depois do isolamento a gente provavelmente vai mudar para as quartas-feiras, antes do horário de futebol. Então não é desculpa para você não assistir a live dizendo que é dia de futebol, porque dá para assistir antes do futebol. E domingo a gente tem Filosofia de Boteco, a gente vai falar sobre solitude e solidão pelo olhar de Leandro Carnal no livro do Dilema do Porco-Espinho, que é um dilema onde Schopenhauer falou sobre isso de maneira tão brilhante, Carnal, não menos brilhante, teve a oportunidade de reconfigurar para o nosso dia a dia. Eu quero te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Dá boa noite para o pessoal. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e o convite para mim foi uma honra estar ao lado de pessoas tão qualificadas. Eu venho assistindo as suas lives e é um trabalho muito, muito bacana. Para mim foi um prazer trocar ideias, né, com uma audiência tão qualificada aí. Eu acho que isso é um bom uso da rede social, né, a gente poder trocar conhecimento e aprender aí com as pessoas que estão com essa disponibilidade para trocar, né? E usar a rede social e esse momento também de isolamento de uma forma positiva, né? Uma forma bacana. Positiva. Eu acho que tudo isso que está acontecendo parece que quer mostrar para o mundo a necessidade de uma pausa e uma reflexão. Ótimo, excelente, excelente. Muito, muito obrigada. Antes que o Instagram derrube a gente, quero agradecer mesmo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Se cuidem e agora sim, aproveitem a noite do Dia dos Namorados. Um beijo grande para todo mundo. Eu vejo vocês domingo às 6h30 e às sextas-feiras às 8h30 da noite. Tchau, tchau, Isabelle. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.